Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E aqui, mais uma vez, agora a gente não dá nem pra... Assim, tem que ser... A gente tá com uma turma legal aqui, uma turma de peso, né? Turma de peso, para falar mais uma vez sobre o Homem de Ferro, né? O segundo capítulo que a gente vai falar sobre o Homem de Ferro, e comigo aqui, Dr. Helder. E aí, como é que tá desse lado aí? Conta aí, hein? A gente fez questão de abarrotar de figura, não foi? Aí, vamos falar de Homem de Ferro? Vamos! Fala para eles quanto tempo a gente demorou para montar essa brincadeira aqui, né? E mais legal é que não tem tudo aqui, né? Imagina. Não ia caber. A gente pode falar com toda segurança que é uma fração daquilo que tem disponível de Homem de Ferro em relação a figuras colecionáveis. Na verdade, a gente acabou pegando mais as figuras 1/6 por conta de conseguir mostrar nos detalhes aqui no vídeo, né? Mas, aí é aquilo que a gente já falou nos outros episódios. Você tem desde Lego a 1/12, né? Uma figura um pouco maior, próprias estátuas, mas aqui a gente já está bem municiado e até para a gente poder falar um pouquinho das várias versões, de mudanças de design, mudanças de e de evolução também das armaduras ao longo do tempo. Certo, Mauro? A gente tentou, é claro, fazer um paralelo. A gente, quando estava montando aqui o cenário, a gente ficou discutindo isso. Tentar fazer um paralelo dos quadrinhos com o cinema, tentando colocar alguns exemplos que ilustram como foi a evolução das armaduras nos quadrinhos e de como isso foi abordado no cinema. Então é isso. Né? A nossa pretensão é essa. E também, é claro, para quem está assistindo, é legal falar que todas essas figuras aqui fazem parte do estoque da MBM. Certo? Certo. Disponíveis aqui. Exatamente. Até porque a MBM ela tem, né, uma seção muito completa mesmo de Marx. Então, para quem é fã de Homem de Ferro, só falar com o homem aqui que vocês vão estar bem servidos, tá bom? Eu falei, isso não tem tudo aqui. É isso aí. Então, mas vamos lá, né? A ideia não é falar mais de Tony Stark, óbvio que a gente vai acabar falando, mas mostrar e falar principalmente questão das armaduras, né? Então, antes da gente entrar em cada uma delas aqui, porque cada uma tem o seu papel dentro do MCU, ficou muito legal. Gastamos tempo para fazer. Boa, né? Total. Vamos falar então essa parte, Helder, da questão, discutir um pouquinho a questão, né, do quadrinhos. Sim. A evolução do quadrinho, a mudança das armaduras e como é que isso foi passado aqui pro MCU. Só resgatando, para quem já viu o episódio do Homem de Ferro sabe que a gente citou isso, mas resgatando aqui a principal referência, deixamos ela aqui no meião, a Mark I, que é a armadura protótipo, certo? Então a gente chama ela de armadura protótipo, é essa armadura cinzentona que o Tony Stark fez na caverna lá, robusta, do filme, né? Uma robusta meio feita de sucata, certo? A sucata, e que vem com o reator, né, que evita lá os estilhaços, né, do ferimento que ele tem de chegar no coração. Então, essa origem clara nos quadrinhos. A origem de 63, Tales of Suspense, número 39, só relembrando que foi quando surgiu o Homem de Ferro. Que não tinha ainda a própria revista dele. Não, ele ganhou depois. E aquela história que a gente já contou também, de que era Vietnã e não Afeganistão, como aparece nos filmes. Eu particularmente gosto muito dessa versão da Hot Toys, Mauro, até porque, apesar dela não ser diecast, já saíram uma outra... Três versões. Três versões, né? Mas assim, eu acho o acabamento dessa ainda muito legal. Muito bonito. É muito legal. Né? Gosto A gente muito.
colocar o temperismo Sim. E os detalhes para você quase achar que isso aqui é metal. Né? Exatamente, né? Você olha assim, plasticão, gente, tudo. Completamente plasticão. Leve. Ó, eu vou... Relativamente leve. Vou fazer com todo o cuidado do mundo aqui, ó. A gente tem que... Né, ó. Não bater nos outros. Exatamente. Ela é super leve. Muito legal. Né? Mas ela realmente traz isso que você falou, né? Um temperismo, um acabamento assim, que é muito marcante. Eu acho que é uma figura que ainda é possível encontrar. Sim. Assim, claro, no mercado de usados, sim, mas é uma figura que... E com bom custo-benefício, né, Mauro? É isso que eu ia falar. O custo-benefício dela, pelo fato de justamente não ser o diecast, sim, acaba trazendo o preço muito para uma patamar muito mais acessível e você tem uma peça muito legal. Eu particularmente gosto bastante dela. Eu bastante gosto dela. É. Até pela questão da origem, né? Você sim, lembra do primeiro filme, putz, né, a história do... Né, de... Pô, Tony Stark construiu isso numa caverna. Quando o Obadiah fala pro cientista, mas como você não consegue reproduzir a tecnologia lá do reator? Pô, mas ele é o Tony Stark. É legal. É realmente muito legal, né? Agora, você sabia que tem uma curiosidade aqui em relação a essa, nos quadrinhos? A gente fez, obviamente, uma pesquisa aqui. Claro. Tem a versão Mark 1.1, porque a gente chamará de 1.0, mas nos quadrinhos tem a 1.1. Sim. Que é, por incrível que pareça, não sei quem sabe disso, mas é a primeira armadura dourada. Uhum. Né? Eu fiz questão aqui, ó, só separei, vou tentar mostrar na câmera, um quadrinho que tem ela quando apareceu no comics. Ó. Tá vendo? Olha que show. Mas basicamente o mesmo design. Mesma coisa pintado de amarelo. Eu acho que tirou um pouco da questão daquelas remendas, vamos colocar assim. Exato. E pintou ela dourado, ele já gostava. Na verdade, já não queria como fazer um herói, né? Como transformar a armadura no herói. E aí colocou num amarelo para tirar um pouco aquela coisa feita na caverna, vamos dizer. Sim. E você sabia que, ó, aqui tá falando também uma coisa que eu achei super legal, uma baita curiosidade, que a estreia dessa versão foi já na segunda história. Então, assim, saiu em Tales of Suspense 39, a estreia do Homem-Aranha, Tales of Suspense 40, no ano seguinte, ele já apareceu com a amarela. Né? E ela ficou um tempo sendo utilizada. Você tem ideia de quanto tempo demorava para lançar um número para o outro? Só para entender a questão do sucesso do personagem. Por exemplo, fizemos a história dele na caverna. Sim. Será que fez sucesso? Então, vamos seguir, vamos já ter a linha ou, na verdade, será que eles já... O consumo dos quadrinhos era muito intenso. E assim, as editoras, elas tinham como se fosse meio uma linhazinha de produção e os artistas trabalhavam muito rápido. Por sinal, o Kirby... Aquela história da Guerra Fria, né? Então, você usava os heróis como também uma fonte de inspiração do tipo... Então, as histórias tinham que sair muito rápido, sabe? Tá. O Kirby, eu ia falar do Kirby, eu sempre falo dele, mas o Kirby, ele era reconhecido como um artista muito talentoso para desenhar. Então, assim, você produzir, às vezes, uma página de um quadrinho... existem várias entrevistas com autores, com quadrinistas que falam disso, né? Às vezes você demora, sei lá, dias, dependendo da página e tal, para você conseguir finalizar uma página inteira de um quadrinho. E o Kirby era uma máquina de produzir... a desenhar. Ele era uma máquina, assim, ele desenhava muito rápido. Né? Talento nato e assim. Então, tinha ainda muito lançamento, sabe? Eles já tinham, então, uma ideia como é que vamos dizer assim? Vamos fazer né? Eles não sabiam se o Iron Man ia fazer sucesso, certo? Sim. Mas, ao mesmo tempo, não vamos fazer só uma história, vamos fazer várias, e aí a Mark 1.1 dourada já estava nos planos para sair na segunda edição e ver o que ia dar, né? Tanto que assim, ó, o dourado e vermelho, que seria
nos quadrinhos, é o que eles chamam da versão 2.0, que eles chamam de pré-clássica. Saiu em Tales of Suspense 48. Em 1964, então a gente está falando quase de vários. 10 números, praticamente, né? Mas assim, num intervalo de tempo curtinho. E aí teve uma mudança meio radical no visual, que é o que muitos lembram. Eu lembro muito disso, que é a máscara do Homem de Ferro com né, as pontinhas. Aquele corte. Aquele corte bem vincado, assim. Que é... Deixa eu tentar aqui, ó. Ela tá meio aqui para trás. Vou tentar fazer com calma também. Que é uma armadura que a Hot Toys lançou, que eles chamam de versão comics. Sim. E é interessante na comparação com outras versões, que é uma armadura mais esguia. Sim. Pode ver. Sim. E ela tem muito mais o formato do corpo humano, que é típico do quadrinho. É isso que eu ia falar, né? Você percebe que, inclusive, na parte do abdômen, ele tem até os gomos. Os gominhos. De fazer como se ele tivesse, a armadura tivesse treinado, né? Exatamente. Agora, essa versão, inclusive, é aquela que eu lembro também, o visual, né? Sim. Que eu lembro também do desenho, aquele... voltado, que puxava dos quadrinhos. Puxava, né? Total. Exatamente essa. E aparece essa, já com o amarelo e vermelho e as... É como se fosse umas pontas, assim, né? Um chifrinho. Tem esse corte, na verdade. Aqui, né? Ó. Exatamente. Bonitona, cara. Ela é linda. Eu gosto demais dessa figura lançada pela Hot Toys. Apenas eu tenho uma ressalva. Uma única. Já sei que você vai que falar, muitos colecionadores têm. Mas dá pra tirar, tá? Dá pra tirar. Mas não todas as partes. Eu sei. Esse que é o detalhe. Né? Que são esses acrílicos aplicados, e alguns você consegue substituir, trocar, e outros são fixos. Né? Isso me desagrada, Mauro. Eu não curto muito, não. Eu achei estranho no começo, mas ela... Mas ela não acostuma, viu? Vou te falar que você acostuma. A hora que você acostuma, ela continua sendo maravilhosa. Mas dá pra tirar. Esses do braço, principalmente, aqui, você tem o corte aqui. Do braço, da perna, os discos aqui, o peitoral você consegue substituir. Mas, por exemplo, toda essa parte aqui do abdômen, você não troca. Né? Essa daqui, ó. Principalmente do quadril, você não consegue. Né? Mas, assim... É uma figura em diecast, ela é belíssima, e eu gosto muito do design porque lembra essa versão clássica dos quadrinhos. Aqui não dá pra gente, a gente não conseguiu montar, porque não ia caber aqui, mas na verdade essa aqui é uma versão luxo, em que você monta todo um aparato de computadores em volta dele, né, que fica muito legal, e a gente simplesmente não colocou, mas que ainda visualmente deixa a peça ainda mais bonita, mais legal. Sim. Né? E aí tem uma curiosidade dos quadrinhos, que é bacana, porque a gente está falando, da origem da versão clássica da armadura. Claro. Nessa história, quem desenhou a capa da revista foi o Jack Kirby. Mas quem desenhou a história em si foi o Steve Ditko. E aí fica no ar, não se sabe... uma lenda pela briga da autoria do design. Clássico, então, assim, quem que foi o responsável pelo design? O Kirby, eu já ouvi em entrevistas dele, que ele sempre se gabou de que ele foi o idealizador do design da armadura, mas não dá para saber. Né? Quem nasceu primeiro, né? A galinha ou o ovo, né? Exatamente. Precisa ver quem desenhou primeiro, né? o quadrinho exatamente, todo, a capa, exatamente. Né? Mas a história em si foi o Steve Ditko. Então fica essa curiosidade aqui. Então tá aqui. Essa é a Comics. Essa é a Comics. Detalhe, ela é inteirinha em diecast. Tá? Totalmente. Bem pesada, viu? Diferente da caverna, que ela essa aqui é bem pesadona. Muito legal. Muito bem. Vamos lá. O que mais? Tem algumas coisas que a gente vale a pena citar na questão do comics, que também foram puxadas depois pro MCU. Exemplo, a
Hulkbuster lá de trás. Essa não dá pra mexer, pessoal. Não, essa daqui não tem como. Tá gigantesca. Essa não tem como. 15 quilos. Ela não é diecast, mas a estrutura interna dela é diecast, justamente para ela poder aguentar toda essa parte de... são 15 quilos de figura, pô. 15 quilos de figura. Então tem que ter uma estrutura interna, inclusive a catraca, né, da parte de articulação é catraca dupla, quer dizer, ela tem uma estrutura mais parruda para poder aguentar o peso e principalmente a parte de articulação, porque ela continua não sendo articulada, né? Sim, não é sim. uma estátua. Sim. Então mexe tudo, inclusive tem articulação nos acessórios, né? A parte da lateral aqui do braço, que ele usa como uma espécie de um porrete, ela mexe. É um ariete, né? É um ariete, exatamente. Então mexe. Tem articulação no calcanhar, tem articulação toda a parte dela, do peito, você abre para colocar a própria marca 43 também da Hot Toys dentro. Mas quem não quer colocar, tem isso aqui na verdade é um busto, que depois você vai colocando as outras partes de metal em volta, por isso que ele não parece que é a marca 43 mesmo, mas é um busto que vem junto com a peça. Mas o legal é o que você colocou. Isso daqui vem junto com a peça, mas se você quiser, claro que tem todo um procedimento aí que você tem que seguir, tá? Tem uma questão de ter uma luva protetora. Que ele vem com uma espécie de umas meias que vai até bem em cima, perto do quadril mesmo, para você, a hora que você estiver colocando a marca 43, quer dizer, você não tem perigo de arranhar a pintura. Proteger mesmo. Para proteger mesmo, eles fizeram bem então é legal, né? Porque assim... Pô, mas será que cabe uma figura em escala 1/6 dentro da Hulkbuster? Cabe. Então, a questão ela foi feita exatamente para caber. E fora a parte de LEDs, que é o bom e o ruim, porque são 36 baterias. Caramba, mas que bateria, Mauro? Bateria botãozinho. E aí vários tamanhos, que, por exemplo, você vai botar que transtorno isso, hein? Você vai botar na cabeça, é uma bateria menor. Mas você vai precisar de mais força de uma bateria para os LEDs maiores, então é uma bateria um pouco maior. Mas assim, você vai gastar muito tempo para colocar, né, essas baterias nela, e aí você acende, tem mais de 36 pontos, porque na verdade você pega e junta 3 baterias, ela vai ligar para uma parte do sistema. Então você tem mais de 36 pontos, né? É isso. Inclusive próprios olhos e o reator do busto, você também coloca bateria e dá para e você acende. No próprio busto. No próprio busto. E aí você acende. Legal. A Hulkbuster é uma armadura que nos quadrinhos apareceu muito, muito mais tarde. Claro. Ela apareceu realmente muito, muito mais tarde. É claro, o cinema se apropriou disso. Isso. Né? Porque não tem o que falar. Ela tem muito apelo. Imagina você botar uma armadura do Homem de Ferro dentro né? Ela tem. Para proteger o Iron Man, ele mesmo com a armadura dele, contra uma investida do Hulk. Então a ideia dele, criada em parceria Tony Stark e o Bruce Banner, para no momento de crise, onde o Hulk está incontrolável, ele ter uma possibilidade de poder lutar no mesmo nível, vamos dizer assim. Aliás, tem uma curiosidade também, Alberto. Fala. Porque, aliás, duas, na verdade. Que é o seguinte, não é mais da Hulkbuster, mas no quadrinho, né? E isso a gente pesquisando e trocando ideia, tem a questão de que o Tony Stark, pensando, né, no ataque asgardiano, na questão de um deus, né, vindo a atacar a Terra, olha, toma cuidado, né? Você criou uma armadura, né, chamada Uro, se eu não me engano. Uro seria o metal asgardiano, né? Claro que popularmente a gente chama Thorbuster. Thorbuster. Thorbuster, que seria uma forma do Tony Stark, até porque envolveria não só um metal específico de Asgard, mas também magia. Então tem um componente aí místico também na concepção da armadura. Que essa não apareceu no MCU. Nada. Mas que deve ser uma ideia interessante. Mas seria legal, hein? Seria legal. Ainda mais se eles fizerem um reboot do Thor.
Mas fizeram o reboot do Thor. Porque tem até, eu tava lendo por esses dias notícias de o Chris Hemsworth, ele tá a fim de voltar para um Thor 5, mas se a abordagem do Thor fosse diferente. Sim. Mudar. Né? Talvez ele tenha ficado traumatizado com Thor Love and Thunder. Vamos deixar pro capítulo. Sim, até a mesma recepção dos fãs, que não foi das melhores, mas, sei lá, um encontro futuro entre Tony Stark e aí entra no dilema, mas como voltar, enfim, é uma outra história. É verdade. Né? Eu acho que o que vale a pena a gente comentar também, e foi base para a criação de várias armaduras no MCU, é o fato de o Tony Stark começar a criar também armaduras para fins específicos. Exemplos clássicos. Então, uma armadura para fazer reparos em altas profundidades, que aqui no MCU não foi explorado isso, né? Embora ele use a Mark VI, lembra no começo do Avengers, que ele faz um reparo. Eu acho que talvez tenha tenha uma ideia, né? Ele pega a Mark VI, aí ele desce, faz um reparo e depois ele volta para Nova York. Eu acho que era, na verdade, para pegar um fio de eletricidade para trazer mais energia para a Torre Stark ali, né? Sim, é verdade. Então eu lembro disso, mas ele criou uma nos quadrinhos, depois ele criou uma outra espacial que no final foi remetida no MCU para Star Boost. Boost, que seria essa branquinha aqui, ó. Tentar mostrar ela um pouco. Quando você mostra as peças referentes ao Iron Man 3, o que acontece? As armaduras elas foram chamadas no House Party Protocol, né, no final do Iron Man 3, com o intuito de atacar lá os inimigos. Certo? Então você não entra no nível de detalhe do tipo, olha, essa tem essa função para isso, essa tem função Igor, por exemplo, né? Que cai aquele grandalhão. Cai o container em cima dele, aí ele finca os pés no chão, dá aquelas mecanismos de hidráulicos para dar mais sustentação. Sim. Quer dizer, você não fala da função dele, né? Que é uma função quase um Hulkbuster também. Né? Quase uma Hulkbuster. Então você tem essas, por exemplo, a Shotgun, que é muito legal, ela foi uma armadura designada para fazer testes de velocidade supersônica. Depois eu vou mostrar o que essa peça faz. Isso é legal. Isso é quando a gente chegar no Iron Man 3. Você falou de velocidade supersônica, eu me lembrei do negócio, só abrindo um parênteses rápido, que a gente estava falando também. Sim, vale a pena. Né? A curiosidade que a gente não chegou no resultado. Não, até porque assim, e se alguém souber, já manda mensagem. Manda mensagem, comente e tal. Deve ter. Alguém deve ter o resultado. Porque a gente estava falando assim, né? Mas por que Mark? Sim. Será que Mark é uma sigla que significa alguma coisa? Meta Armory, sei lá, não sei. A gente não encontrou, na verdade, uma referência genérica, né, para, atrelado aos números, mostrar a evolução das armaduras. Claro. Código de identificação, né? Seria um código de identificação estabelecido pelo... Identificação e evolução. Exatamente, estabelecido pelo Tony Stark. Só que aí a gente pensou, né? A gente falando exatamente sobre essa figura aqui, falou, teste de super velocidade. Então, e a gente sabe que a velocidade supersônica Mach. Tem Mach 2, Mach 2, Mach 3 e até tal. Foi explorado no filme do Maverick, lembra? Sim. Tem que chegar no Mach 10. Mach 10, exatamente. E é claro, Mach, Mark, tudo bem, são coisas diferentes. Sim. Mas, sei lá, se a inspiração também não tem a ver com isso. Sim. De toda forma, a gente não sabe. Sim. A gente tentou encontrar uma explicação, não encontrou. Mas quem souber, comenta aí pra gente. Isso. Tá bom? Então, a gente basicamente deu algumas referências do quadrinho, Helder, para mostrar que o MCU teve toda uma pesquisa em cima de quadrinhos para trazer um Homem de Ferro
em sua essência. Sim. Certo? Tem uma versão... que a gente tem algo que se aproxima aqui da Mark III, porque a gente tentou trazer alguns representantes assim. A classe que a gente já mostrou é um pouco Mark III, talvez. Mas por que eu estou voltando a essa referência? Porque uma versão que a gente considera Mark III nos quadrinhos, que seria a versão clássica mesmo, que foi idealizada por um desenhista chamado Don Heck. O Homem de Ferro, e isso durou bastante tempo, o Homem de Ferro, a máscara do Homem de Ferro, e até mesmo o acabamento, vinha com rebites. Como se fosse como se fosse aquela exatamente, os preguinhos, assim, sabe? Os rebitinhos, assim, na máscara e tudo mais. E isso... E era exatamente... época, né? Porque as coisas... Totalmente. Considerando a tecnologia que você tinha, as coisas de metal vinham com esse rebite. Você lembra quando ele construiu o Empire State, que tinha as ligas de metal e tinha rebite nas Exato. E ela, ainda na Tales of Suspense, de 66, né? Só que aí, o que aconteceu? Essa versão clássica, e eu acho que quando eu digo a versão clássica, é aquela que está no nosso imaginário. Tá bom. Sabe? Porque... dos quadrinhos, eu quero dizer. Tá né? Sabe aquela que um pouco do que você falou, Mauro, que apareceu no desenho animado, né? Sabe, para quem leu muito quadrinho, fala, pô, essa é a versão, essa é a versão clássica. Tem alguns detalhes, eu acho, né? Por exemplo, amarelo com vermelho. Sem dúvida. Certo? Você não conseguia ver Homem de Ferro clássico todo amarelo, por exemplo, como a gente mostrou na 1.1. Não é. É amarelo com vermelho. Sim. Né? E com o reator, pelo menos o reator circular no peito. Sim, isso é uma marca registrada da clássica. Claro. Só que aí o que aconteceu? Teve um refinamento e os rebites foram tirados. Então, assim, o design da armadura permaneceu, os rebites foram tirados. Aí, eu só queria mostrar isso para vocês, né, de que uma das histórias mais icônicas do Homem de Ferro, separei aqui uma imagem também, deixa eu achar aqui, a gente já citou ela, por sinal, dessa história no nosso episódio, que é o Demônio na Garrafa. Né? A capa tradicional, das histórias clássicas também. Exatamente, e essa pose clássica, isso daqui é a armadura, e se a gente olhar bem, tem tudo a ver com a versão comics. Olha que coisa muito legal, né? Olha que coisa muito legal, porque, vamos lá, mostra de novo, cara. Mostra de novo, só para fazer uns checklists, vai? Vamos lá, vai lá. Boa. Amarelo com vermelho. Sim, olha lá. Né? O reator circular no peito. E naquela época, a pose clássica de herói era essa, não era a pose de pouso. Que a gente tá exatamente. Era essa. Exatamente. Né? Muito legal. Bem sacado. Então aqui, eu só vou fazer o seguinte, tem a capa, e eu vou só trazer de volta aqui a dos quadrinhos, essa que saiu. Olha só que interessante. Fantástico. Muito boa. Olha a reprodução. Muito boa. E essa versão aqui é o que consideram como a versão definitiva. A clássica, mas a definitiva. E, assim, muitos e muitos quadrinistas desenharam o Homem de Ferro seguindo esse padrão aqui. Que ano que é o Demônio da Garrafa mesmo? Puta, Demônio da Garrafa aqui é década de 60 também. Então, é que eu tô falando de 66, não mais até. Eu não me recordo agora de memória. Quer dizer, só pra gente ter uma... Tudo bem. Pra aqui gente não ter uma base que, assim, a gente demorou aí uns 3 anos pra gente chegar numa representação ideal, não vou dizer ideal, né? Mas uma representação que marcasse a ideia do Homem de Ferro na cabeça das pessoas. Né? Icônica. Né? É aquela coisa, se você virar pra alguém, é interessante, se você virar pra alguém e falar assim, pega um papel e uma caneta, desenha aí a armadura do Homem de Ferro. Provavelmente vai sair alguma coisa parecida, mas com isso daqui. Concordo. Provavelmente vai sair
com esses pontos que a gente colocou, né? Exatamente. Né? Exatamente. E olha que teve um monte de gente bacana que usou essa versão. David Michelini, Bob Layton, a gente falou do Bob Layton. E é claro, John Romita, né? Claro. John Romita Jr., um monte de gente bacana. Claro. Né? Uma outra curiosidade, e aí eu passo a palavra para você para a gente poder avançar, e é interessante falar disso, que a numeração das marques no cinema não segue a numeração das marques nos quadrinhos. Claro. A Hulkbuster, por exemplo, ela é a 3.2. 3.2, né? Assim, no cinema nem tem classificação, é simplesmente a Hulkbuster. Não, ou ela tem? Ela é a 44. Ela é 44? Ela é 44. Mas isso não é citado, é? Eu não me lembro disso ser citado nos filmes. Não. Olha, a marca... Não, mas é porque isso fazia sequência. Quando ele começa o filme, ele tá na 43, que é a que tá aqui dentro. Tá bom. Que na verdade é o busto, mas é a que tá aqui dentro. Sim. Aí o que acontece? Ele vai enfrentar o Hulk. A Hulk é a 44. Perfeito. Tá? É óbvio que eles estão no MCU, eles respeitam talvez muito mais a questão da ordem de aparição do que a ordem de fabricação. Perfeito. Entendeu? Sim, porque a gente não sabe qual que foi quando foi fabricado uma Hulkbuster e quando foi, até porque o design é completamente diferente. Sim. Certo? A Hulkbuster é a Era de Ultron. É a Era de Ultron. Não é que ela aparece, Isso. certo? E aí logo depois, no final do filme, ele muda a armadura de novo para 45. Entendeu? Tá bom. Beleza. Então, é mais por essa questão da aparição. Da aparição nos filmes. Não dá para saber a questão de fabricação. Tá bom. Não dá para entender. Legal. Entendeu? Vamos lá, Marão. O que mais que a gente pode falar um pouquinho, né, sobre o MCU e o restante do que a gente colocou aqui, né? Eu acho que é importante a gente comentar, que é o seguinte, né? O desenrolar das armaduras, ele tem todo sentido com a história do MCU dos 10 anos. Sim. Tá? Por que eu estou comentando isso? Sim. Porque, vamos imaginar, né? A gente tem o Tony Stark, Mark III, começa um Iron Man 2, com aquela questão dele, olha, começa a ter aqueles problemas de saúde, vamos retornando um pouquinho para a história, né? Sim, Aí ele faz uma pequena evolução, que isso inclusive fala nos quadrinhos, que muitas das armaduras dos quadrinhos tinham pequenas alterações entre um número e outro. Sim. E aí da 3 para 4 aconteceu isso. Porque ela muda um pouquinho a questão de proporções, mas ela é muito parecida com a... É verdade. É verdade. A gente percebe um maior... Eu não posso dizer que é um radicalismo, mas uma maior ousadia no design das armaduras, mas na reta final dos primeiros 10 anos, né? Nos filmes, que aí você tem uma evolução muito evidente no design. Quer dizer, claro que você reconhece que é o Homem de Ferro, mas você percebe que aquela armadura principal, aquele que ele usa, é realmente bem diferente daquilo que aparece no primeiro filme. Claro. Uma coisa que eu acho que só valeria a pena acrescentar também, e é claro que a indústria de colecionáveis ela se aproveitou muito bem disso. Demais. É evidente, né? Vamos fazer todas as marcas possíveis e imagináveis, mas é interessante que depois do primeiro filme dos Vingadores, em que o Tony Stark enfrenta uma ameaça alienígena, sim, no Homem de Ferro 3, ele está traumatizado com a experiência, sim, certo? Sim. Ele está sofrendo lá de síndrome de pânico e tal. Aquela imagem, aquele pesadelo que ele aparece no começo do filme. Isso. Aquele terror de invasão e tal, e ele precisa tentar, ele quer fazer alguma coisa, né? E ele não sabe como, e aí o que ele sabe fazer? É o que ele até fala num dado momento. Eu sei construir coisas. E ele fica lá no subterrâneo lá da mansão, sim. fazendo não sabe-se lá o quê, recluso, e é óbvio que ao final do filme, você tem acesso à Legião das Marcas. Claro. Né? Então é evidente que
faz sentido com a narrativa, claro, mas ao mesmo tempo foi uma forma, eu diria, muito esperta deles introduzirem 1000 versões. Não, claro. E, é claro, alimentar, quer queira, quer não, alimentar a indústria de brinquedos e de colecionáveis. Até porque, Mauro, isso Disney. sempre... Até porque é Disney, né? É Disney, e isso sempre foi uma ferramenta, né, utilizada pelas indústrias de brinquedos. Né? Seja com... A gente já falou disso, acredito, em outros episódios também. Seja com He-Man, seja com Comandos em Ação, Transformers, em que, né, olha, você apresenta num desenho, apresenta numa animação, apresenta num filme e desemboca no mercado de brinquedos ou de colecionáveis. E aqui, isso foi muito bem sucedido, porque, só fechando esse raciocínio, já te dou a palavra. Porque eu acredito que, com o Homem de Ferro, foi a primeira vez dentro da indústria em que você criou uma extensão de linha de uma marca longeva. Né? Então, assim, vamos pegar Homem de Ferro. Quantas versões? Nossa, quantas versões possíveis. Né? E, claro, tudo bem, calcado naquilo que a história estava narrando, lá no Homem de Ferro 3, que é um filme mediano. Então. É um filme mediano, eu não sei se eu gosto, às vezes eu gosto mais, às vezes eu gosto menos, mas é interessante essa... Quem salva ele no final é a 200 armaduras, quem salva ele no final é a Pepper. É a Pepper. Tem gente que não realmente acha o Homem de Ferro um filme não tão bom quanto os dois primeiros, né? O 3. Por sinal, é no 3 que tem uma versão da armadura, a gente não tem ela aqui, mas que ela é bem mais amarelada. Predomina, não é? A eu Midas, não lembro qual é a marca. Eu não lembro qual é a marca. Chama Midas. Midas. Que é explorada. Então, ele não é tão explorada no filme, na verdade. Mas essa armadura que ele usa no filme, ela tem bem mais partes em amarelo do que em vermelho. Então, vamos por partes. A Midas, ela é inteira amarela. Não é essa que você está falando. Não, você está falando da 42. É isso que eu queria lembrar. É a 42. No filme, fala, olha, mais uma armadura. Que é o número dela? 8, 9? Ela nem imaginava que ele estava... Realmente, ele pirou com essa história e foi desenvolver todas as armaduras. Tanto que não tem essa, né? Não é no Homem de Ferro 3 que tem a cena em que a Pepper tá falando com a armadura, achando que ele tá dentro da armadura. Isso. E não tá, né? Isso. Tá. Essa é a 42, então. É a 42. Tá bom. Tá bom. Eu acho que vale a pena, então, assim, até se você pegar, vamos lá, se você pegar a Mark 4, que eu estava falando do Homem de Ferro 2. Perfeito. Depois, aí tem toda a narrativa do filme, chega no final, ele pega a 6, que também não está aqui, mas que é a primeira mudança onde você não tinha o reator em forma circular. Ele passa por triângulo, que ele leva para o Avengers. Né? O começo do Avengers ele é esse. Então, assim, mas da 4 para 6, que tem a 5 que ele usa. A 5 é a da maleta. É a da maleta. É a famosa. Que é muito legal. A famosa armadura da maleta, que tem referência nos quadrinhos. E, por sinal, é a segunda armadura dentro do MCU que mistura, não é o amarelo vermelho, né? É verdade. Que ele usa, efetivamente. Estou dizendo das do 3, mas seria uma referência à vermelha prateada. Exato. Que depois ele vai usar uma Mostra outra... essa daí, que é legal demais. É bonitona essa. Essa daí... Que é a 47, que ele vai usar justamente no filme do Homem-Aranha Homecoming. Então, tem umas partes amarelas, não deixa de ter, mas a predominância dela é basicamente o vermelho e o prateado. É bem legal, muito legal, olha, por sinal. Tá vendo? Bonita essa. Isso é do Homecoming. Isso é do Homem-Aranha. E o Elmos, né, a faceplate, né, que a gente chama, que é justamente a máscara aqui, ela continua sendo dourada. Tá? E vem com uma cabeça do Tony Stark, também muito parecida com o que a gente vai mostrar aqui no 85 daqui a pouquinho. Aí o que acontece? Então aí você vai pro Avengers, o Avengers você começa com a 6 e
você muda o design de novo no final do filme com a 7. Que é uma armadura mais parrudona. É verdade. Né? Volta-se pro reator circular. Puta, você sabe que eu tenho que admitir isso. Eu não me acostumo com as versões das armaduras em que o reator ele não é circular. Eu acho que... Você sabe que tem muita gente que gosta da 6 e acha a 6 a mais legal de todas. Né? Justamente porque tem o triângulo ali diferente. É muito diferentona. Eu não me identifico, meu. Não tem como. Né? Não tem como, é engraçado. Mas fizeram no gibi também. Fizeram um... Sim. Você tem uma... Sim. Demorou muito. Sim, tanto que uma das armaduras mais bonitas, não é a minha favorita, mas uma das armaduras mais bonitas dos gibis é a Extremis, né? Que o design é de um quadrinista, porra, ele é um desenhista de mão cheia, né? Que é o Adi Granov. E é triangular. E tem aquele... E é, na verdade, a armadura que lança lá aquela ideia de que o Tony Stark e a armadura são uma coisa só. Porque envolve lá o papo da nanotecnologia, de que agora a armadura ela tá presente no organismo do Tony Stark, nos ossos do Tony Stark. E tem lá a armadura que né, se você olha a armadura Extremis, é o triângulo. Eu gosto. Eu diria que é uma das... Que é a 50, na verdade, que é explorada justamente na 50 do Infinity War, que também usa a nanotecnologia e um peitoral, não é o redondo, mas também não é o triângulo. É um pouco diferente. Quer ver? A gente fez isso com a outra também. Olha a imagem aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa daqui é do Infinity War, certo? Essa é do Infinity War. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tanto que... Mostra aqui. Você lembra do Infinity War? Isso acontece também, tá? Você consegue tirar essas partes do braço aqui e colocar como se fosse uma lâmina, como se fosse um escudo, certo? Justamente por conta da nanotecnologia. Olha, Mauro. Aproxima só um pouquinho, Helder. Olha só. Olha só. Essa do Extremis. Olha como... Como é semelhante, não? Eu acho muito semelhante, ó. Muito, muito. Ele lembra um pouco mais do 6, na verdade, né? Tá vendo que a coxa é um pouco mais amarelada ali, né? É um pouco mais... Aqui mas tem uma mistureba, né? Eu fico imaginando aqui, ó. O tronco. Tá bom. Tá? Ó. Tá bom. Né? E é uma bela história. Extremis, eu diria que é uma bela história do Homem de Ferro também. Agora, o que você pensa a respeito? Eu queria um comentário seu também. Eu acho que o único, só uma coisinha, que a gente não mostrou e a gente vai depois caminhar para os finalmente, mas vamos deixar ele já. Deixa ele aqui em evidência. Vamos deixar ele aqui na frente, um pouquinho mais para frente. Ó. Lindo demais. Porque aí tem a cabeça do Tony Stark. Né? Sim, claro. Mas a gente vai falar dele, vai. Não, a minha pergunta para você é simples. Já que a gente está falando da evolução das armaduras, e é óbvio, o Tony Stark, um gênio da tecnologia, bilionário, com recursos disponíveis para incrementar ainda mais, né, a sua persona heróica, vamos chamar assim. Sim. Mas o que você acha dessa evolução extrema dos recursos disponíveis? Né? Porque, assim, se você pega nos quadrinhos, a armadura ela é ultra tecnológica, claro, mas ela não chega ao ponto de fazer aquilo que a gente vê nos filmes. Né? Então, assim, o desenvolvimento da tecnologia foi tal ponto que aí é um escudo de campo de força, tudo, né? Parece que é fruto do pensamento do Tony Stark. Eu não sei, o que você sente? Você gosta, você não gosta? Eu acho que... Ou para você é indiferente? Eu acho que ele sofreu uma evolução natural. Em função de vários...
o Homem de Ferro foi o personagem que mais apareceu no MCU. Sim. Certo? Então teve 3 filmes, apareceu em todos os Vingadores, apareceu no Guerra Civil e no filme do Homem-Aranha, basicamente. E você não acha que, mas você não acha que é uma necessidade de mostrar sempre o novo? Não assim, a armadura do Homem de Ferro. A gente tem que mostrar uma versão nova e tem que mostrar que, ele evoluiu ainda mais. Agora ele tem... É que eu acho que fica... outros... Sei lá, eu acho... Você tá incomodado, eu sei que você tá incomodado. Não, porque sim, tudo bem, eu sei que eu sou um fã velho, né? E às vezes quando a gente é um fã velho, a gente se apega a coisas... aquela imagem clássica, e o estilo e tal, né? Óbvio que eu não estou querendo dizer que eu não estou aberto a experimentar e tentar ver coisas novas, porque é aquilo que eu acredito também muito, né, Manuel? Se você quiser, né, só assistir aquilo que você está acostumado, volta para as origens, lê a mesma história, né? Então é óbvio que eu não estou querendo dizer que eu não estou aberto a isso, mas eu gosto muito de pensar que por trás da armadura tem o ser humano também, né? E que a armadura ela não é tão indestrutível assim, sabe? Não, tanto que não é, porque ele ele não é. O Thanos, obviamente, o Thanos dá um couro nele no Guerra Infinita, tal. Não, até lá no Homem de Ferro 2, né, ele ganha do banco, né? Mas se você parar para pensar, quer dizer, a primeira Mark vai do banco contra as 5 dele. Ok, ganhei, mas né? O banco até you lose, tá? You lose, entendeu? Sim. É verdade, mas assim, até mesmo, por exemplo, no fechamento eu acho uma das cenas mais legais, até hoje, do Homem de Ferro, no cinema. Que é do fechamento do Homem de Ferro 2, quando ele tá lá com máquina de combate. Sim. E eles estão, acho, num parque, e que chegam as outras... Sim. E ele usa aquele recurso do laser. Mas aquele que é um laser meio giratório, assim, que ele pede até para ele tomar cuidado. Eu acho aquilo de uma engenhosidade maravilhosa. Porque, assim... não está disponível toda hora. Não está disponível. Isso. Só vou conseguir usar uma vez. É isso. Por isso que eu gosto. Você aceita, você acredita que aquilo é possível, mas que, assim, é inesperado, né? Mas, sei lá, não é o... Uma coisa mostra um pouco da limitação, mas... isso, mas que ainda tem uma limitação de tecnologia, sabe? Sim. Mas, enfim, pode ser simplesmente implicância da minha parte. Sim. Tá bom? É que, como a gente está falando de tecnologia, é natural que a gente vê a evolução dela. Sim. Né? Seja, lógico, no caso dele, acho que até mais do que a gente está acostumado na nossa vida normal, porque eu até já escutei um pouquinho aliás, já li um pouquinho sobre isso. Você não mostrou isso ainda, vou mostrar. Isso daí a gente vai guardar para o final, é isso? Porque vai passar na peça. O que acontece? A tecnologia ela é introduzida para os consumidores de uma forma... paulatina. Em partes, né? Claro, paulatina. Porque tem essa questão do novo. Sim. Você saber lidar com ele, começar a entender o novo, etc. Né? Então ela é passada justamente por partes. Como era uma coisa que... Aí vamos pensar em Tony Stark, né? O gênio que cria a armadura da caverna, que faz uma coisa para ele, não vou dividir com o governo americano, Homem de Ferro 2. Maravilhoso aquilo. Né? Eu sou Homem de Ferro. Não, aquela cena do tribunal tribunal é fantástica. É mesmo. Então, o limite está com ele, sendo que você tem toda aquela questão do gás, né? Do gás que eu estou dizendo é o seguinte, ele passa pelo pesadelo ali no Age of Ultron e começa, eu preciso acelerar. Sim. Essa é uma parte que eu ia comentar, quer dizer, ele fez a 7, depois ele vai para 42 e para 43, são muito parecidas, um pouquinho mais mirradas, um pouquinho mais chutas as armaduras. Sim. E depois ele volta pro
pro Infinity War com essa 50. Com essa daqui. Já com nanotecnologia e uma armadura mais parruda, né? Que aí ele vai até enfrentar os alienígenas. Essa daqui é 50. Essa é 50. E essa daqui? Essa é 85. Essa já é quando ele volta do espaço, que ele toma Isso que eu acho muito legal. 50 para 85. Não tenha. Não me pergunte. Essa então, é uma dúvida minha. Né? É uma dúvida minha agora também, né? Porque 50 para 85. Interessante isso. Agora, o que você falou da genialidade dele é fato. Isso nos quadrinhos e na interpretação do Robert Downey Jr. isso fica patente. Claro. Você acredita na genialidade dele. Então, é isso. Apesar das minhas ressalvas com o extremo, né? Agora muitos recursos, muito mirabolante, todos os recursos disponíveis na marca. Ainda assim, por ser o Robert Downey Jr., você fala da mesma forma que a gente está falando aqui de Endgame, certo? Essa daqui é do Endgame. Essa é do Endgame. Da mesma forma que no Endgame você compra de que ele é possível, de que ele tem a capacidade de desvendar lá o que falta para viabilizar a tecnologia de viagem no tempo. Sim. Né? Perfeito. Então, assim, você compra a ideia. Sim. Você fala assim, não, se tem um cara que poderia, né, fazer alguma coisa, é ele. Né? Tanto que esse é um diálogo entre ele e a Pepper Potts que eu gosto muito, né, nessa cena, de que eu sou capaz de fazer. Né? E ela questiona ele, né? Como é que você conseguiria conviver consigo mesmo? Né? Como é que ficaria a sua consciência, né? Sabendo que você tem a capacidade de fazer e não fez? É muito legal. Então eu compro, né? Eu compro a ideia que tudo bem, vai. Ele consegue. E eu acho que, só um último comentário, a gente já entrou na 85, então aqui ela inclusive tem a manopla aqui, ó, se a gente chegar coisa linda demais. É a manopla que ele faz o estalo, né, que arrebenta o Thanos, e você tem uma outra versão dessa, toda com a armadura toda arrebentada, que é uma versão Battle Damage, né, e o mais legal de tudo é que é o seguinte, aí no caso o Hot Toys, tá? 1/6. Sim. Que é a questão da head do Robert Downey Jr., que vem em muitas que acrescenta, se colocar ela na armadura fica eu acredito que a head, para mim, eu acho que a head mais perfeita assim, que eles fizeram dele. Existem, obviamente, as heads do Robert Downey Jr. foram melhorando muito, né, com os lançamentos. Mas, puta, essa eu acho perfeita. Só pra gente finalizar, eu acho que já estamos chegando. Sim. Né, no nosso tempo, já dá pra falar, tira tudo, põe as outras, a gente fica mais 2 horas conversando. Fato. Mas o nosso tempo aqui desse episódio dá pra fazer outro, a gente faz outro. A gente continua com outras versões. Exato. Então, só entrando no Iron Man 3, rapidamente, o que acontece? Apesar do Iron Man 3 não ser uma unanimidade, um filme fantástico, a questão... todas, né, os poderes do inimigo, o mandarim. O mandarim que não é o mandarim. O mandarim ator e etc. Então, tem essas coisas que pegaram bastante. Porém, a própria 42, antes da 7, você ir para 42, que é uma mirradinha, embora tenha aquela questão dele chamar de longe e vir. E depois você tem o House Party Protocol no final, que mostra todas as armaduras. Não é um filme de unânime, né? Porém, comprou-se muito a ideia das armaduras no final. No sentido de, putz, olha que legal, mas tem mais essa, tem mais essa, tem mais essa, tem mais essa. E você vê isso pelo sucesso que é cada uma dessas peças que a gente está mostrando aqui, que também são exploradas por outras marcas, né? CD Toys, a própria... Agora eu esqueci o nome dela. Não, tem vários fabricantes que exploram as outras... em outras escalas também. E outras escalas. Não só. Aqui a gente tem, obviamente, só Hot Toys em escala 1/6. Né? Sim. E já acreditando justamente nesse sucesso, se você pegar a própria Hot Toys, ela fez uma coisa que é o que a gente acabou guardando para o final, né? A cereja do bolo,
que é o que a gente até gostaria. Vamos botar ela mais para 85 de volta lá. Isso. Olha a head desse Tony, só para a gente mostrar bem pertinho da câmera. E a manopla. É linda. Espetáculo. E acende tudo. A gente não tá com as baterias aqui, mas acende. Inclusive a manopla. Isso. E aí, se você pegar essa marca, olha que legal. Né? Essa aqui é a Shotgun, então é uma das House of Fire Protocol. Vem com uma head do Tony Stark dentro do capacete toda arrebentada. Que é também uma linda head sculpt. Muito bonita. Aqui só a gente consegue fazer isso aqui. Né? Então só para ver uma head sculpt dele. Sim. E aí, olha que legal. Uma coisa que deveria ter em todas as marcas, mas não tem. Peraí. Se você pegar a faceplate... Coloca nessa posição assim para... Ela acende o olho. Vai de novo, Mauro. Vai de novo para mostrar pro pessoal. Aqui, ó. Isso, olha lá. Tá? Ela encaixa por ímã e a hora que ela encaixa, ela acende o olho. Olha que maravilha. Aqui a gente colocou as baterias, tá? Isso. Que funciona à base de baterias. Então é só para vocês verem um pouquinho de tecnologia e uma peça de colecionável e que faz todo sentido de você olha aí e você fala, não, isso aqui é Iron Man, cara. Isso é Iron Man. Né? Porque quando fecha e acende a luz. Acende o olho, né? Exatamente. Então isso aí é muito Iron Man aí na raiz. Igual um amigo meu que comprou o capacete tamanho real. Tem. E que a grande diversão é você, por comando de voz, você dá o comando, aí fecha e acende o olho. Maravilhoso. Tem várias versões, das várias marcas. Tem a Mark 5, tem a Mark 3. Eu vi uma do Homem de Ferro 2, que é a do Autódromo, né? Que é a Mark 5. Que é a Mark 5. Né? E eu queria só, Maurão, pedir para você só comentar rapidinho. Eu sei que a gente está nos finalmente. Sim. De que, assim, como teve esse desdobramento de muitas e muitas armaduras, é óbvio que, a gente já falou, claro, disso aqui, a indústria de colecionáveis, ela também extrapola os limites dos filmes e dos quadrinhos. E cria versões que você não encontra em lugar nenhum. Você só encontra na versão e na concepção criativa do fabricante. E que faz um sucesso danado. E que faz um puta sucesso. Então, exemplo. Vai lá. Vamos lá, vamos tirar o... Coloco esse aqui primeiro? Pode ser esse aí Pode ser esse primeiro? Ó. Então esse aqui, por exemplo, né, para ilustrar o que eu estou falando. Né? Onde apareceu essa armadura? Não apareceu em lugar nenhum, sabe? Essa é uma Mark 7, tá? Que a gente chama de stealth, pelo fato de ser toda preta, né? Aquela coisa de você... Claro que essa versão furtiva, né? Que seria stealth, né? Que eles chamam, tem nos quadrinhos. Existe uma versão nos quadrinhos. Stealth. Mas assim, mas não é isso. Então, assim, não se parece em nada com isso. Mas tem. O nome, pelo menos, existe. Existe sim. Então, essa é uma das versões, só que é uma peça rara, apesar de ela não é diecast, ela é em PVC. PVC, né? Sim. Mas muito legal, muito bonita. E a outra, e que gerou inclusive outras versões, é essa aqui, que é a Neon. Aqui a gente está falando da Neon 2.0, porque existe uma primeira versão baseada na Mark IV, em que, na verdade, as partes onde você tem o amarelo, elas são azuis. Né? Perfeito. Depois você teve uma que é a Mark, chama-se War Machine, que também tem, só que é uma War Machine Mark I, que é aquela que tem no final do Iron Man 2, com detalhes em laranja. E você tem a Mark 50, que é essa daqui. Que é essa daqui também na versão neon. Feita neon, com detalhes em laranja também. Que é a 4.0. E você tem uma quinta versão, que é a 85, com detalhes em azul ainda por cima. Então, caramba, pra gente ver o quanto que realmente gostou-se. Mesmo, lembra a história da mitologia, né? Ou um bom filme faz vender a peça. Mas, às vezes o personagem já está tão consolidado que mesmo um filme que não é tão bom quanto o Iron Man 3, ele gera as peças, vendem bem, e você gera essas derivações ou essas novas versões
que também são... versões, experimentações mesmo. E é óbvio que... E é bonita, tá, pessoal? Bonita, não é? bonita. Isso aqui é diecast também, tá? Pesada, tá? Bonita. É uma peça bem legal. Sabe uma coisa que não tem nada a ver, mas sempre quando eu olho para essa versão neon eu lembro? Né? Eu lembro do filme Tron. Eu sei. Não, azul, você bate o olho Você bate o olho e fala assim, é o Tron. Teve um colecionador que falou, eu quero a Mark Tron. A Mark Tron é bom. A Mark Tron. E azul é muito parecida mesmo. É Tron. Isso aqui não acende, tá? Só pra dizer que Mas pensou se acender? Mas ela é tão reluzente que parece que... Parece mesmo. Quando tá no plástico preto, parece que ela é uma luz mesmo, né? Parece mesmo, né? Então, Helder... Muito bom. É isso. Isso aí, eu acho que a gente... A turma aqui ficou feliz de aparecer também, né? Exato. E a gente fez questão de rechear esse episódio, né, com todas essas versões, Sim. Até porque o personagem merece. Sim, com certeza. Tá? Eu acho que o personagem merece. É isso. Muito bem. Como que a gente te encontra nas redes sociais? Vamos lá, @TheOneCollector, lá no Instagram. E se você quiser me seguir no TikTok também, a gente tem o conteúdo lá. Tá bom? The One Collector também. Maravilha. Pessoal, também queria agradecer a todos que nos prestigiaram nesse episódio e nos outros episódios também, tá? Quem gostou, compartilhe, deixe seus comentários, né? Nos sigam nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, agora no TikTok também. E para quem quer, como o Helder mesmo já comentou, encontrar essas peças ou tiver interesse, só me procurar no Instagram da MBM, @MBM_Unlimited. Tá bom? Feito. É isso. Meu amigo, foi ótimo. Valeu. Mais uma vez. Obrigado. Pessoal, valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tá. Abraço.